Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 11 de abril de 2020, sábado de Aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês temas que a gente acha que são relevantes à luz da doutrina espírita. Quero começar informando que o título do nosso canal no YouTube passa nessa data a ser Pílulas de Acalento. Esse título do canal foi sugestão do meu filho Mário Jorge, tendo em vista os objetivos do canal, que são discutir temas relevantes para a doutrina, palestras, estudos e afins, né? Então, hoje, a partir de hoje, a gente mudou o título do canal para Pílulas de Acalento. Convido vocês a participarem, a se inscreverem. E a gente, na medida do possível, na medida do tempo, hoje nós estamos em isolamento social, fica mais fácil, mas quando voltarmos à rotina, talvez a gente diminua um pouco o ritmo, mas vamos tentando trazer, ainda que palestra também de outras pessoas que a gente julgue oportunas. O tema escolhido para hoje tem o título de Judas, o traidor traído. Saulo de Aleluia, Judas, tem tudo a ver. Nós não vamos malhar o Judas, porque o espírita não malha Judas, porque ele entende o papel sublime de Judas na trajetória de Jesus. Foi traidor? Sim, foi traidor. Mas nós vamos tentar desmistificar um pouco essa pecha, buscando o outro lado da história, assim como fez o ator Carlos Vereza, que também é espírita, recentemente, quando ele encenou uma peça com esse título, Judas. As coisas que são ditas aqui hoje, que também foram ditas por ele, Carlos Vereza, não estão nos evangelhos sinóticos. Elas vão ser encontradas nos livros ditados por espíritos superiores. Então esse é o nosso objetivo hoje aqui. Até para responder essa pergunta feita pela minha filha, porque minha filha Ana Paula hoje, a gente estava conversando sobre a Semana Santa e ela perguntou sobre isso. Como é que é essa história do Judas? Foi traidor, não foi? Então eu me interessei em fazer uma pesquisa e buscar um pouco dessas respostas. Nós vamos começar falando do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Eu gosto muito dos livros de Humberto de Campos, principalmente porque grande parte dos textos que ele escreveu após o desencarne falam dos tempos de Jesus, dos seus contemporâneos, da trajetória de Jesus, do entorno de Jesus, trazendo elucidações que não estão nos evangelhos e são bastante esclarecedoras. Então, nós vamos começar falando sobre isso. O primeiro capítulo do livro Boa Nova, ele é exatamente intitulado Boa Nova, e deu o nome ao livro. E ele vai focar num período anterior, imediatamente anterior à vinda, à chegada desses grandes missionários, inclusive Jesus, para o planeta. Começamos então com o imperador Caius Július César Otavianus Augusto, conhecido ou como Otaviano ou como imperador Augusto. Foi imperador por 41 anos, desde o ano 27 a.C. até o ano de 14 depois de Cristo. Ou seja, ele pegou um período antes do nascimento de Jesus e desencarnou aos 75 anos, quando Jesus tinha ali a transição da infância para a adolescência. 14 depois de Cristo, o ano do desencarne do imperador Augusto. Esse período de Augusto foi conhecido como a Pax Romana, porque ele assumiu como imperador num período de grandes turbulências, o império estava tumultuado e ele conseguiu, vamos dizer assim, apaziguar o império. Trouxe grande estabilidade, não só financeira, mas tranquilidade às pessoas, aos romanos, fez crescer o império absurdamente, dominando, claro, outros territórios, mas principalmente trazendo um apoio bastante grande às artes, à inteligência da época. Haja vista
que nessa época estavam lá Virgílio, Mecenas. Então são pessoas que viveram naquela época que receberam o apoio do imperador Augusto. Augusto era sobrinho neto do Júlio César, aquele famoso Júlio César da história, ele era sobrinho neto dele. Então, nessa época foi uma época de bonança para Roma. E aí a gente vai dizer assim, mas por que foi assim? Porque a espiritualidade já estava preparando a atmosfera para receber aqueles grandes missionários. Lá em cima, na espiritualidade, Jesus já estava conversando não só com aqueles que seriam seus discípulos, e Judas aí estava incluído, pelo seu potencial como missionário, Judas estava incluído, mas como outros também, espíritos de luz, que se submeteram a encarnar e se tornarem mártires cristãos. Foram aqueles grandes mártires do cristianismo primitivo. Então, vamos voltar então ao Judas. Judas, então, nasceu numa cidade chamada Queriote, que fica a 20 quilômetros ao sul do Hebrom, e o Hebrom, por sua vez, fica a 30 quilômetros de Jerusalém, a sudeste. Hebrom hoje se chama El Calil, pertence ao país chamado Cisjordânia, e tem hoje talvez umas 300, 400 mil pessoas lá no Hebrom, e então o Queriote fica ali pertinho, e Judas nasceu ali. Por isso ele é Judas de Queriote, que mais tarde nós aportuguesamos para Judas Iscariotes. Ele era o único discípulo que então não nasceu na Galiléia. Ele era de fora da Galiléia, ele era do vale e da cidade do Hebrom, próximo ao Mar Morto. Vamos falar agora um pouco do comportamento de Judas, já como apóstolo. Judas era inconformado com as atitudes de Jesus. Ele amava Jesus. Ele não era inimigo de Jesus. Ele não era um dissimulado. Ele amava Jesus, como está dito nos livros apócrifos e os evangelhos apócrifos. Está escrito nos livros diversos, livros ditados por espíritos nobres. Ele amava Jesus. Porém, ele não se conformava com o espírito manso de Jesus. Como a gente vai ver, ainda no livro Boa Nova, aqui do Humberto de Campos, tem o capítulo 24, que chama-se A Ilusão do Discípulo. Nesse capítulo 24, existe um diálogo entre Judas e Tiago. E eu vou ler só alguns pequenos trechos, porque são muitas páginas desse capítulo. Então, Judas fala assim para Tiago, entre ansioso e atormentado: Tiago, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para conseguir quebrar o jugo tirânico de Roma que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então, essa era a pergunta de Judas a Tiago, ali naquele momento, pouco antes da famosa traição dele, né? Ele estava revoltado, porque ele era um revolucionário, ele queria derrubar Roma, ele queria derrubar Herodes. E ele não entendia que Jesus, se você levar um tapa numa face, ofereça a outra, perdoai os seus inimigos. Ele não entendia isso. A gente precisa derrubar Roma, derrubar Herodes. Como é que eu vou ficar fazendo isso? Dando a outra face? Não vamos conseguir. Então ele não entendia. Ele amava Jesus, porém não concordava com os métodos. E aí ele continua. As reivindicações do nosso povo exigem, Tiago, um condutor enérgico e altivo. E Tiago vai respondendo, contestando essas palavras, e ele continua. Nós poderemos, você acha, esperar renovação sem conseguirmos trazer o interesse e a atenção dos homens poderosos? Veja bem, aqui começa a pulguinha atrás da orelha do Judas. Ele entendeu o seguinte:
com essa conversa de bondade, de caridade, de perdoar os inimigos, ele não ia conseguir derrubar o poder de Roma. Roma oprimia os hebreus, ou os judeus de hoje, né? Oprimia com impostos, com algumas perseguições religiosas, porque aí o nosso amigo imperador Augusto já tinha falecido. Agora era Tibério. E Tibério foi o oposto. Herodes, Antipas, terror para os judeus. Então, aí o cerne dessa questão da revolta de Judas e de tantos outros, como os zelotes, que queriam justamente derrubar o poder de Roma. E aí ele fala isso. Não concordo com esses princípios de nação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo daqueles prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Ou seja, Judas queria, de alguma forma, ter acesso ou influenciar os poderosos, porque ele entendia que, como Jesus só se cercava de leprosos, de indigentes, de doentes, como é que essa turma poderia se levantar contra Roma? Não poderia. Então, ele tinha o propósito de se juntar aos poderosos. Esse é o cerne da questão. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, Sebaste, Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens altamente colocados nas suas posições na vida. É certo que dos seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte, disse Judas. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se da nossa fonte. E Tiago vai tentando contestar e convencer Judas diferentemente. Aí continua Judas. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Eu hoje, diz Judas, vou estar com amigos influentes na política de Jerusalém e farei o possível para estabelecer acordos com altos funcionários e homens de importância, a fim de trazer novo movimento a essas ideias do Mestre e Messias. Então, o Mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência de Roma. Então, esse era o quadro nas vésperas de Judas entregar Jesus. Pois bem, vamos falar agora o seguinte. Ele foi estar com Anás. Anás era um dos sacerdotes do templo. Isso está muito interessantemente mostrado no Netflix, na série Madalena, Maria Madalena, se eu não estou enganado do título. É maravilhoso. São vários episódios, várias temporadas, mas vale a pena quem tiver oportunidade de ver, paciência para ver. É muito interessante, muito agradável. É um estudo, ficção um pouco, mas é um estudo feito também em cima de documentos que nos dão alguma ideia de como é que foi essa história. Então Judas vai estar com Anás, que é um dos sacerdotes do templo, e faz um acordo com ele. O acordo era o seguinte: vamos nos aliar aos sacerdotes, né? Eu entrego Jesus, vocês o prendem, eu assumo o comando, a gente levanta uma tropa aí de revolução, de zelotes, etc. Aí a gente então solta Jesus. Ele fica como se fosse uma divisão de tarefas. Eu, Judas, fico com a parte revolução física, violenta, para tirar Roma e Herodes, e Jesus fica com o discurso missionário. Essa era a ideia de Judas. Só que, e para isso ele aceitou os tais 30 dinheiros. Era o acordo. Ele precisava de dinheiro também para montar a sua revolução literal, né?
Então ele pegou 30 dinheiros, que era na realidade 30 moedas de prata. Houve um estudo até interessante recentemente do historiador Cláudio Umpierre Carlan, que ele é o historiador do Museu Histórico Nacional, tentando trazer para os dias atuais quanto seria 30 moedas de prata. É impreciso isso, porque não tem como fazer essa conversão, mas como alguns outros documentos de historiadores da época, Flávio Joséfos, por exemplo, e outros, dão algumas dicas, os próprios evangelhos em alguns pontos, ele conseguiu situar o que seriam esses 30 moedas de prata. Por quê? Porque quando Judas traiu Jesus, que recebeu as 30 moedas, depois se arrependeu, foi devolver, o Anás não aceitou. E Judas, então, já vendo o martírio a que estavam submetendo o mestre que ele adorava, e aí vendo que tinha falhado o plano dele, aí que a gente diz, né, Judas traidor, mas também traído, ele foi traído por Anás, porque Anás não cumpriu a ideia de soltar Jesus depois e dar o poder a Judas, não. Então ele também, Anás não aceitou o dinheiro de volta, mas Anás acabou pegando o dinheiro, Judas suicidou, porque viu o mestre sofrendo, não era aquilo que ele queria, viu que o plano dele deu errado. Se ele fosse um traidor convicto, vou trair pelo dinheiro, por que ele se suicidaria? Pegou o dinheiro, vai embora. Mas não, ele suicidou porque ele viu que o plano dele tinha ido por água abaixo, que ele fora enganado por Anás e pelos sacerdotes do templo, e que o mestre estava sendo sacrificado, ou tinha sido sacrificado, crucificado, por causa de um erro e uma traição dele, Judas. Então ele entrou em grande angústia e se suicidou. Anás pegou aquele dinheiro, não botou de volta no templo, porque era um dinheiro, de certa forma, maldito, né? E ele comprou, Anás comprou um terreno, uma terra, que depois se chamou de Campo de Aceldama. Esse Campo de Aceldama, aí um outro historiador, esse é o André Chevitarese, que é um historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tentou fazer uma correlação, vendo documentos da época, com aquele dinheiro, as 30 moedas de prata, o Anás comprou esse Campo de Aceldama, que mais tarde se tornou, no século XIX, um cemitério para não-judeus, de 15 mil metros quadrados. Então ele pegou esse dado de 15 mil metros quadrados, falou, bom, um cemitério de 15 mil metros quadrados, tal, isso chegaria a uns 50 mil reais, mais ou menos. Então, é o que se tem. É claro que isso pode dizer, é uma ficção, não é? Não, é baseado em alguns documentos, mas é um valor que esse historiador chegou de 50 mil reais no máximo, e aquele Cláudio Carlan, do Museu Histórico, tinha chegado a 20 mil reais. Então é alguma coisa entre 20 mil e 50 mil reais, o equivalente a essas 30 moedas de prata. Era um dinheiro bom para a época, sem dúvida. Então o Judas poderia pegar, comprar uma terra ou fazer alguma coisa e não precisava ter suicidado. Então, de fato, Judas foi enganado por essa turma. Daí a gente tenta desmistificar essa história de que Judas era simplesmente um traidor. Mais tarde, no desencarne de Judas pelo suicídio, como nós sabemos na luz da doutrina espírita, os suicidas têm grandes padecimentos. No Vale dos Suicidas, como está no livro, Vale dos Suicidas, de Dona Ivone Pereira, ele foi resgatado, Judas foi resgatado logo após o seu suicídio, isso é motivo para uma outra conversa, foi resgatado, pasmem, por Maria. Maria ainda estava viva, mas ela era um espírito tão iluminado que ela, em desdobramento, como está escrito e descrito por Maria Dolores, um espírito também que nos mandou belas páginas, principalmente poesias, Maria Dolores nos diz que Maria, em desdobramento, vai resgatar Judas do umbral e o leva a uma colônia espiritual transitória,
que ficava situada sobre Jerusalém e ligada à Casa do Caminho, que era dirigida por Pedro, o apóstolo. Essa casa espiritual, essa colônia espiritual, era dirigida por Pedro enquanto apóstolo na terra e era supervisionada na espiritualidade por Elias. Elias, que mais tarde foi João Batista, numa outra encarnação. Pois bem, Judas ficou ali em repouso até poder ter uma outra oportunidade. Teve várias encarnações sofridas, inclusive como mártir cristão, daqueles que foram sacrificados. Muitas vezes, muitos cristãos foram sacrificados no Coliseu, naqueles jogos romanos, jogados aos leões, etc. Judas foi um desses. Mais tarde ele encarnou, foi a sua última encarnação, no ano de 1412, século XV, ele encarnou como Joana d'Arc. Foi um revolucionário. De novo, Joana d'Arc foi uma revolucionária. Uma heroína na luta da França contra a Inglaterra. Foi heroína por um tempo e depois, quando a França perdeu outra vez para a Inglaterra numa batalha, né, ela foi queimada na fogueira. Então Judas, mais uma vez, sofreu um martírio como consequência de tudo aquilo que tinha acontecido nas suas encarnações anteriores. Essa é a história de Judas. Mas eu queria ler e terminar, porque esse merece realmente que a gente leia. É um texto agora do livro Crônicas do Além-Túmulo, de Humberto de Campos também. Humberto de Campos, assim como todos os espíritos, podem viajar no tempo com muita facilidade. E esse título aqui, do capítulo 5 do livro Crônicas de Além-Túmulo, chama-se Judas Iscariotes. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. Esse texto foi traduzido por Chico Xavier na sua pena psicográfica em 19 de abril de 1935. A antiga capital da Judéia dorme o seu sono de muitos séculos. E ele, então Humberto de Campos, começa a falar. Foi assim, numa destas noites que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Eu procurava observar o passado dos lugares santos. E aí vai. Nas margens do Vale do Cedron, talvez não longe do lugar onde o Salvador esteve com os seus discípulos, eu vi um homem sentado sobre uma pedra. Da sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Um outro espírito que estava com Humberto de Campos nessa jornada até a Palestina, conversando com ele, perguntou a Humberto de Campos, espírito, sabe quem é aquele? Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos, às vezes, gostam de voltar, apesar do seu progresso, gostam de voltar atrás, visitando os lugares onde se engrandeceram ou prevaricaram. Aquela figura daquele homem sentado, que agora eu sabia que era Judas, magnetizava-me. E eu, como ex-jornalista, Humberto de Campos, como ex-jornalista e escritor, não estou ainda livre da curiosidade. Aproximei-me e perguntei, o senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? E ele respondeu, sim, sou Judas. Aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua túnica. Como Jeremias das Lamentações, eu, Judas, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada. Aí eu perguntei, Humberto de Campos,
é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade? Ele diz, Judas, em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram naquela nefanda crucificação. O sinédrio desejava o reino do céu, lutando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Continua Judas falando. Eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual eu poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o seu desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, ele nunca poderia conquistar as rédeas do poder. E aí vai o Humberto de Campos. E você chegou a se salvar pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas terminaram numa fogueira da Inquisição, em que, imitando o Mestre, também fui traído, vendido e usurpado. Fui vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Então esse foi o desabafo de Judas. E ele vai continuar desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Então, essa é a história de Judas. Ele foi o traidor. Foi traído também, como Joana d'Arc, e amava a Jesus. Apenas não entendia o caráter sublime da mensagem de Jesus pela caridade, e da qual ele sempre falou, fora da caridade não há salvação. Judas queria a revolução, mas não entendeu a mensagem do Mestre. Fracassou no que havia combinado na espiritualidade com Jesus. E pagou depois, através de muitos e muitos sacrifícios e aflições em encarnações sucessivas. Então essa era a minha história de hoje, que eu gostaria de terminar agradecendo a paciência de vocês, pedindo a Jesus que nos dê tranquilidade, paz e harmonia nesse período de isolamento social, pedindo por aqueles que estão em dificuldades, os profissionais autônomos, os profissionais liberais que estão sem renda, aquelas pessoas que moram nos presídios, aqueles outros que estão nas favelas, na Cracolândia, que não podem se isolar, aqueles que estão em situação de rua, que estão mais sujeitos ao coronavírus. Pedimos por eles, por aqueles países como a África, não é? Pedimos pela Indonésia, que ontem teve uma erupção do vulcão Krakatoa, além dos problemas que já estava tendo com o coronavírus. As fumaças quentes do Krakatoa foram a 50 quilômetros. Então, e foi esse mesmo Krakatoa que gerou aquela tsunami do passado da Indonésia. Então, quantas coisas estão acontecendo no nosso planeta
que a gente possa aproveitar esses momentos de coronavírus e de isolamento social para reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. E dentro desse ambiente, ainda me resta desejar a todos uma feliz Páscoa amanhã, lembrando não apenas dos coelhinhos de chocolate e nem dos ovos de chocolate, mas lembrando da Páscoa de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.